Nós estamos no modelo educacional fracassado, escolarizado, precisa de educação. Você está trazendo conceitos nos quais você acredita. E eu queria perguntar das coisas práticas. Você está dizendo que vai aumentar o ensino integral em São Paulo usando os centros para crianças e adolescentes. Os centros para crianças e adolescentes são para assistência social. Um trabalho importantíssimo, mas é para criança com problema, criança que precisa de um atendimento, e ali tem atividade lúdica, atividade cultural. É muito diferente de você colocar aquela criança 7 a 9 horas na sala de aula. Como que você vai fazer isso na prática? Como que você vai... Escola Olímpica. Custa 7 a 9 horas na sala de aula. No seu plano de governo está dizendo que é através dos centros para crianças e adolescentes. Isso é mais um item. Social. Como que você vai fazer a escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, que até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e projeto. Não, você precisa trazer também o seu... É porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. Corte rápido. A gente tem... É o eleitor que está pedindo para você trazer. Então tá bom, eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, tá tão elegante a entrevista, eu sigo respondendo. Corte rápido. Claro. Vamos lá. Existe plano que aponta para o rumo, e existe projeto. No dia 6, às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos, depois nós vamos para a prática. Quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$1,5 milhão. Pra você ter uma noção, nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, vai ser uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral, ela é baseada naquilo que é o esporte. E tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que o seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Presta bem atenção o que eu tenho ouvido quando eu vou nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim, para as mães, o que você faria se você fosse prefeito? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9 cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem 12. O do Theo, quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim. É para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São Paulo. Então nós vamos, além de ocupar e trazer recreação para o seu filho, a gente vai fazer seu filho ser um atleta de alto rendimento. Por quê? Para ele te dar orgulho, para ele honrar a senhora e o senhor, que é pai dele. Na maioria dos casos é sua mãe que responde, porque a maioria dos lares nas favelas são liderados por mulheres. Eu sinto essa dor. A minha mãe, por alguns anos, nos criou dessa forma. Ô Pablo, é muito interessante o que você falou agora, né? De cuidar das crianças, né? Nós somos pais, você tem 4 filhos, né? Eu tenho uma filha, a gente sabe o quanto isso é importante. Tem um assunto que as pessoas falam que é polêmico e tudo mais, e que é difícil, né? Já que a gente está falando sobre novo conteúdo e o foco das escolas, educação sexual nas escolas. Né? A gente tem aí o uso da internet de uma maneira descontrolada, tem até um movimento em São Paulo, Desconecta e tudo mais, as crianças na internet. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade.
Bom, a gente sabe sobre o risco disso para as crianças, né? Crianças pequenas que às vezes não têm acesso, não têm um cuidado maior. Você acha importante ter esse conteúdo de educação sexual nas escolas, justamente para reduzir a violência sexual contra as crianças, que acontece muitas vezes dentro de casa? Pra você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos não tinha essa internet, desse jeito que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola a gente não pode falar nada de erotização, ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preserva a família, Fabíola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante, as meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, a maior parte é eles que vão para a cadeia. Então o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado disso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças.